Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, galera, planilha para o dólar, né? Fiz a do índice também, tá aqui. E hoje, gente, bastante notícia, né? Hoje é aquela quarta-feira que é bombástica, teve bastante notícia. Então, é o momento assim que eu fico esperando sair os dados, né? Ver como que o mercado vai reagir. Hoje o panorama, olha só, a gente percebe aqui que o dólar mostrava uma fraqueza para o dólar, o DI oscilou bastante, né? No final das contas, ficava um cenário meio indefinido por causa da reação da notícia. Então, de primeiro momento, na manhã, o dólar parecia um pouco mais comprador e o índice um pouco mais vendedor. Depois deu aquela reversão, o dólar deu uma queda, né, por causa das notícias, o índice também reverteu, agora tá ganhando um pouquinho de. No caso, subiu tudo, né? E ficou nessa confusão assim, porque o mercado, ele, no caso, ele reverteu todo o contexto ali por causa dos indicadores que foram muito importantes, né? Então, olha só, gente, eu fiz, né? Lá vai eu com a minha história. Eu fiz uma vendinha aqui embaixo, saí no 0 a 0 e depois fiz uma comprinha aqui com alvo até a parcial, na verdade, aqui, né? E um alvo até o ajuste, a VWAP. Gente, o primeiro momento, assim, não tem muito contexto, assim, nada muito diferente, né, do que eu já venho fazendo todos os dias. Dou uma esperada, né, vejo como que fica o movimento. Então, quando o preço, ele trabalha aqui, sai a notícia, né, derruba, o dólar tinha um contexto mais comprador, ele veio todo aqui para baixo. Né? Então ele para aqui, tá vendo? Ó, volta, né? Rompe. Deixa eu até tirar esse caixote aqui, peraí. Isso aqui era uma acumulação. Então ele vem até as mínimas, tá vendo? Volta para cá, trava na região. Aqui seria um ponto mais adequado de venda, mas eu com aquela questão assim, tipo, não consegui encaixar alguma visão ali no fluxo ainda, vou deixar passar. Deixei passar, né? Então quando chegou aqui embaixo, gente, nós estávamos mais nessa região aqui para baixo, ó. Então eu vi as barrinhas caindo, eu falei, aqui mais para baixo talvez, né, pode ser uma exaustão. Tinha uma galera no book e tinha uma galera também vendendo. E também tinha um pessoal na compra, né? Então eu confiei o quê? Qual que era a minha ideia? Eu ia vender aqui, na verdade eu vendi, né? Vendi aqui e eu queria trazer pelo menos até aqui, ó, perto da região da terceira mínima. Eu acreditei que ele pudesse chegar lá, certo, gente? Só que quando o preço bate aqui e começa a rejeitar, fica enrolando um pouco, eu fui olhando, né? O volume foi nessa região aqui. Coloquei até uma flechinha aqui, ó. No 53 e 53,50, né? Mais ou menos por aqui, ó. Foi esse aqui, ó. 53,50. Tá vendo que o volume aumentou? Então eu percebi o quê? Tava começando a aumentar um pouco a barra, poderia entrar numa região meio de briga ali, né? E aí eu falei, então não vai conseguir romper. Esse fundo realmente é uma exaustão. Aí, beleza, coloquei no 0 a 0 e saí. Então, identifiquei que não foi uma entrada muito boa, né? Poderia sim ter rompido, mas eu acho que não foi o caso, mas eu consegui pelo menos ver isso no fluxo. Eu comecei a perceber que aumentou o volume e o preço não descia. Falei, ok, 0 a 0. Então, quando ele reverte aqui, os DIs começam a ganhar um pouco mais de força e o dólar ali ainda, entre os emergentes, tudo um pouco negativo. Ele não estava, foi um dólar mais pressionado hoje, né? Quando ele vem aqui em cima, gente, nessa região, eu já consegui identificar mais uma entrada dos players e também consegui perceber a questão do book, né? A intenção compradora foi aumentando bem nessa região, tá bom? Então eu falei assim, legal, estão comprando, né? Tem os players ali, tudo certo, então eu fui junto. Só que como eu tinha a Vejam que eu tinha uma VWAP, né? E um ajuste aqui em cima. Então eu fiz uma parcial, porque se eu fosse levar direto, gente, deixa eu só ver aqui, ó. Vamos ver quanto que seria, né? Se eu fosse levar daqui até VWAP, por exemplo, ó, seriam 7 pontos de dólar e em cima seriam 10, né? Então, nessas regiões assim, pode ser que o preço às vezes nem chegue lá em cima. Então, por segurança, eu optei por fazer a parcial, né? Fiz a parcial, levei até um pouquinho acima ali da VWAP, ainda passou um pouquinho. Essa foi o meu trade de hoje, né? A minha visão ali compradora após enxergar essa reversão. Mais uma vez, né, gente? Mais uma vez, eu ainda não consegui enxergar muito bem, assim, uma possível exaustão ou uma reversão aqui. Eu acho que leva um pouquinho de tempo, que nem eu falei para vocês. Continuo lá firme nos estudos, né? Eu acho que tá melhorando no sentido assim, eu tô pegando um pouco mais de confiança, tô conseguindo ligar mais os pontos, né? Mas ainda não tá 100% ainda, né? Preciso praticar bastante ainda. Mas beleza, pelo menos aqui eu consegui enxergar que não ia ter mais força para ele cair, né?
Então, por mais que é um fundo ali calculado, mas ele poderia sim romper. E aqui ele ainda fez uma correçãozinha antes, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Ele ainda fez uma correção, tá vendo? Depois que ele desceu tudo aqui, ele parou, né, na região calculada, fez uma correçãozinha e de fato ele rompeu. Aqui pagou mais ou menos uns, acho que foi 4 ou 5 pontos, né? Não, pagou uns 4, isso, porque aqui eu já, aqui nesse trade, gente, eu não tinha colocado parcial. A minha ideia era tentar sair direto aqui, porque eu vi que era uma região um pouquinho mais limpa, eu acreditei que ele pudesse, né, romper. Até então a visão foi essa. Romper esse fundo e vir até aqui. Eu não tinha opção de, a minha intenção não era levar muito mais que isso o trade, né? Por exemplo, aqui para baixo. Eu acho que aqui seria interessante. Mas aí quando eu vi que os vendedores estavam entrando e não deslocavam o preço, aí eu já identifiquei que não tinha mais força. Aí eu só coloquei no 0 a 0 e saí rapidinho. E na compra foi o que eu falei para vocês. Então, olhando mais uma vez, né, gente, os cálculos estão de parabéns, mais uma vez eles respeitam, né? Nessa parte aqui de cima tem uma questão interessante aqui. Eu ainda fiquei acompanhando o mercado, porque aqui eu já bati minha meta, né, do dia, então eu não ia fazer mais nada. Até me surpreendi, né, com todo esse movimento, né, os players ali atuando forte. Morgan tá na intenção compradora e geralmente o Morgan ele compra muito, né? Eu venho já acompanhando ele há alguns dias, né? Olhando com atenção, ele compra bastante, assim, ou vende muito. Geralmente ele é bem direcional, esse player, né? Então, ele também foi comprando muito, eu consegui ver toda essa movimentação. E aí, gente, quando chega aqui em cima, né, eu devia ter feito no simulador, gente, a venda. Porque eu fiquei, na conta real não ia fazer mesmo, né? Eu já tinha feito a meta, deixei de boa, mas eu devia ter entrado no simulador aqui em cima para testar. Por quê? Quando o preço desloca, tá vendo? Ele vai até lá em cima. Nessa região aqui, deixa eu até colocar uma flechinha, só para mostrar para vocês onde que é. Cadê o preço? Deixa eu confirmar se é aqui mesmo. É aqui mesmo. É aquela região ali, ó, do 5,430. É aqui, ó. Na verdade, gente, era essa. Deixa eu desbloquear o estudo. Era essa barra aqui, ó. Aqui na região do 5,430, tá? Essa barrinha vermelha. Eu fiquei acompanhando o movimento, porque o preço ele vai lá em cima. Lembra que eu comentei com vocês ontem sobre a exaustão, né? A gente vê perdendo o volume aqui. E aí a gente também consegue perceber que tinha nessa hora, né, que o preço estava trabalhando aqui, começou a dar uma diminuída ali nos lotes compradores e começou a entrar um pouco mais a intenção vendedora. Então deu para ver que realmente o comprador ele tinha perdido um pouco a força, né? Aí, até aí, beleza. Então, eu consegui identificar uma diminuição aqui e da agressão, né? Porque isso daqui é agressão, gente. Começou a diminuir, já vejo que tá reduzindo ali a vontade de comprador e também eu comecei a perceber aqui. E a agressão aqui também do lado a gente já começa a ver que diminuiu. Aí, o que acontece? Quando esse preço ele volta para cá, tá vendo? Ele ficou treinando, testando, né? Na verdade, aqui algumas vezes, ó, que ele vem até aqui e volta, vem aqui e volta. E ele desce, não significa que ele já vai dar a venda direto, porque ele pode romper essas regiões e começar a ganhar volume aqui de novo, né? Essas barrinhas podem começar a aumentar um pouquinho. Só que quando ele volta aqui, e essa barra aqui, gente, eu comecei a ver o aumento dela, né? Então, assim, eu acredito que isso é uma possível absorção compradora. Quem já tem experiência aí com fluxo vai confirmar se é ou não. Mas pelo que eu fiz os estudos ontem, né, que eu tô praticando isso, essa questão da absorção é assim. Tá vendo que o preço ele tá tentando passar, né? Os compradores ficaram batendo aqui, nisso vai aumentando o quê? O volume aqui, a quantidade, porque tá tendo muita agressão nesse nível de preço, que é exatamente aqui, tá? Onde tá esse monte de pavio aqui. Então o comprador, ele tá tentando jogar esse preço para cima, até mesmo quando o preço desce, ele compra de novo, ele tá tentando mandar toda hora para cima. Então reparem que a barrinha compradora, ela se destaca comparado às outras que estão aqui do lado, ela fica maior. Só que o preço não sobe mais, né? Vocês conseguem ver que o preço não sobe. Isso daqui é o que? É uma absorção, né? No caso, o comprador está tentando e os vendedores estão absorvendo. E aí, isso me deu uma visão de venda, gente, na hora. Só que, nem eu falei pra vocês, parece besteira. Às vezes eu acho que vocês devem pensar que eu tô mentindo. Mentindo no sentido assim. Parece que eu sei o que fazer, mas eu não faço. Em alguns casos, realmente é isso, porque eu ainda não tenho muita habilidade com o fluxo, com essas ferramentas. E aí eu fiquei com muita vontade de vender. E aí eu me arrependi só de não ter entrado no simulador, né? Porque pelo simulador a gente, tudo bem, né? Tomou stop, não tem problema. E aí na conta real não ia entrar mesmo, porque aqui eu já tinha feito a meta. Mas olha que interessante, gente.
É um pouco confuso isso, porque eu já vi algumas pessoas falando que para a gente considerar uma absorção, essa barra ela deveria ser maior, né? Então, por exemplo, ela deveria vir até aqui o fundo, por exemplo, isso, sabe? E aqui ficar um pedacinho vermelho, ou talvez toda verde, não sei, ficar um pedacinho vermelho. Então, essa barra ela deveria ser bem maior. Só que o que que acontece, né? Em alguns casos, eu acredito que ela não vai preencher tudo, mas aqui, pela questão do volume, tá vendo? Ele teve um destaque referente aos outros volumes, ela se destacou em uma região também. É quando a gente já olha no gráfico uma possível máxima, perto, né, de uma situação aqui que a gente identifica como uma possível exaustão, eu acredito que isso era uma absorção, tá? Então, de qualquer forma, se é ou não, o preço ele realmente voltou. Então, tudo isso eu venho estudando aos poucos. Vocês percebem que é muita coisa, né? Tem que ir aos pouquinhos, mas fez sentido. Então, aqui, gente, de novo ali no final, fiz a venda, identifiquei que não estava muito certo, não tinha mais interesse, saí correndo, entrei aqui de novo. Aí aqui eu já consegui ver, vi os players entrando, entrei junto com eles e fui até aqui a região. E foi isso, né? Eu, no caso, não pensei em levar o trade direto porque tinha defesa aqui, né? Então a gente tem essas regiões que são muito importantes, né? Do ajuste e VWAP também. Então eu já não levei o trade, mas deu uma compra linda, né? O mini índice também, olha, se a gente dá uma olhada, que loucura, hein, gente? Quero ver quem foi que pegou essa venda aí, maravilhosa. Muito boa, tá vendo? Ó, pegou toda a região aqui, voltou, muito legal. E o relatório ficou assim, gente, olha só. Ficou só essas duas operações, né? O 0 a 0 aqui e o estudo, né, que vale a pena. E conforme vai passando os dias, eu vou melhorando essa visão, essas entradas, né? Eu acho que isso vai ajustando com o tempo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.